raios do Sol. Porque a própria Lua, mesmo sendo uma estrela como o Sol, não produz luz própria. Li, estudei um bocadinho a respeito disso. Não vou agora entrar em detalhes porque isto fica mesmo para os físicos. Todavia, embora não tendo luz própria, a Lua brilha. Não há ninguém em sã consciência que poderá dizer que o brilho da Lua não presta ou que a Lua é feia. Imagina a Lua numa noite em que não há nuvens no céu. Uma noite em que o meu amigo está sentado à beira do rio, na aldeia, e a Lua lá no centro. Lua cheia. É bonito, não é? Exatamente como quando apreciamos o Sol no seu esplendor. Os dois são bonitos. Embora um brilhe para que o outro também possa brilhar. Estou a falar de quê? Na vida é exatamente a mesmíssima coisa. Meu amigo, embora o Sol brilhe para que a Lua também brilhe, o Sol nunca retirou o brilho da Lua. O Sol nunca apagou o brilho da Lua. Infelizmente, existem seres humanos, pessoas como você e eu, que têm prazer em procurar apagar a luz dos outros. Há inclusive chefes em locais de trabalho, nas mais diversas empresas, até mesmo empresas particulares, privadas, onde o patrão se sente ameaçado. Sente-se ameaçado pelo seu funcionário e ele procura ofuscar o brilho do seu funcionário, apagar o brilho do seu funcionário. Porque ele acha, e eu termino com isso, ele acha que se o funcionário dele brilhar, a posição dele está em risco. Meu amigo, repito, a Lua não tem brilho próprio, recebe o brilho da luz do Sol. Mas ambos são importantes. O seu funcionário, o seu trabalhador, a sua empregada doméstica, o seu motorista, o seu cortador de relva, o homem que lhe corta o cabelo, é muito importante. E ele ajuda no seu crescimento. Nota final. Você quer ser grande? Quer brilhar? Quer ser grande? Não inveje o brilho de ninguém. Não inveje o brilho de ninguém. Agradeça a Deus pelo facto de este profissional estar a brilhar. Fique contente com isso. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso vosso Ecos e Factos. Detidos funcionários da Elisal por suposto envolvimento no contrabando de combustíveis. Ainda hoje, no seu Ecos e Factos, cidadã é detida no Zaire por suposto assassinato do seu filho de 22 anos por possível envolvimento na feitiçaria. Aqui, os factos fazem eco. Vamos. Ora, daqui a pouco eu terei a ajuda do professor Júlio Quental. Não temos ainda trânsito, não temos, não é? Bom, vamos melhorar, vamos procurar resolver esta situação. Eu sei que o CISP também está a empreender esforços no sentido de se resolver, se ultrapassar isso. Agora, nas redes sociais, e nós vimos isso amplamente, muita gente viu, circularam imagens, um vídeo na verdade, ou vários vídeos, onde se vê uma cidadã angolana na Holanda e num conflito com as autoridades locais. Um desentendimento devido... Temos este material, não é? E nós vamos acompanhar esta matéria, é bastante sensível, envolve os cidadãos angolanos e holandeses. O reino, na verdade, não se chama Holanda, Países Baixos. Não é Holanda, já não é Holanda, agora são os Países Baixos. Nederlândia, não é? Nederlândia quer dizer Países Baixos. Então, nós preparamos para si uma matéria relativamente a este assunto. Eu quero pedir que preste atenção. Vamos ver.
O Consulado-Geral de Angola manifesta sua profunda preocupação e consternação em relação ao recente incidente captado em vídeo e amplamente divulgado nas redes sociais, que mostra o uso excessivo de força por parte de agentes policiais da cidade de Eindhoven, Países Baixos, contra a cidadã angolana, a senhora Evelina Patrícia Cristóvão Vunge, que havia dado à luz recentemente. Este incidente resultou na separação angustiante da mãe do seu recém-nascido, bem como na entrega do bebê aos cuidados de cuidadores sociais. O Consulado-Geral de Angola considera que o princípio fundamental do melhor interesse da criança deveria ter sido a prioridade principal nesta situação. Qualquer ação tomada pelas autoridades, sobretudo em contextos que envolvem unidades familiares, deve ser equilibrada e atenta aos direitos e ao bem-estar de todas as partes envolvidas, com especial atenção aos mais vulneráveis e inocentes. A brutalidade exercida pela polícia, neste caso, foi desproporcional e não levou em conta a condição delicada da mãe, assim como as necessidades psicológicas e emocionais do seu recém-nascido. A criança recém-nascida, uma parte independente neste processo, possui interesses próprios que merecem consideração cuidadosa e compassiva. É profundamente preocupante que a criança tenha sido separada da mãe de forma forçada devido a circunstâncias que fugiam ao seu controlo e sem a devida atenção ao seu bem-estar e ao seu futuro. O fato de a mãe não estar legalmente residente no país não deveria ter justificado uma resposta tão dura e agressiva, nem deveria ter resultado na desestruturação de uma unidade familiar num momento tão crítico das suas vidas. O Consulado-Geral de Angola exige uma investigação rigorosa e transparente sobre este incidente e que sejam adotadas as medidas necessárias para garantir que tais atos de uso excessivo de força não se repitam, especialmente em casos que envolvem indivíduos vulneráveis, como mães e recém-nascidos. O Consulado apela ao Departamento de Polícia de Eindhoven para que adote uma abordagem equilibrada e humanitária em suas futuras ações, particularmente ao lidar com famílias, a fim de proteger e promover os princípios de justiça, direitos humanos e o bem-estar das crianças. O Consulado-Geral de Angola continuará a monitorar o desenrolar deste caso e apoiar a cidadã angolana envolvida, bem como a sua família. Muito bem. É um vídeo que você certamente já teve contacto com ele nas redes sociais. É possível ver. Nós tivemos de tratar este material porque é muito sensível, muito sensível. Isso fere suscetibilidades. Qualquer pessoa que toma contacto com este vídeo, um angolano, nem precisa ser um angolano, eu acho que até cidadãos dos Países Baixos, neerlandeses, também se sentiram magoados com aquilo que viram. Doutor Alcântara Costa, por favor, junte-se a nós. Viva Mário. Boa tarde, seja bem-vindo. Viva Mário, boa tarde. Cumprimentos extensivos para os nossos telespectadores. Viu este vídeo também, não é? Sim, Circulou sim. muito nas redes sociais. Sim. Nós temos partilhado muitos vídeos do género. Claramente. Esse também é um dos que partilhou comigo, não? Sim. Agora, bom, houve um pronunciamento do nosso consulado em devida altura, mas aqui o que mais marca é o facto de existir esta ação, este comportamento da polícia na abordagem com a cidadã que é estrangeira, mãe, acabou de dar à luz a uma bebé. Primeiro, vamos colocar de parte as questões consulares, as questões ligadas à embaixada, se está na condição legal ou se não está. Isto põe-se de parte inicialmente. É uma mãe. Acabou de dar à luz a uma bebé. Depois vem de um país distante. Eu acho que ali devia pesar à própria polícia este tipo de situação que a mãe estava a viver, não é? Mário, o que tem que estar claro aqui é que, mesmo no âmbito do direito,
é aquilo que chamam de direito internacional privado. Este direito regula as relações chamadas relações jurídicas plurilocalizáveis. E para além do direito internacional privado, que resolve os conflitos que acontecem, por exemplo, um cidadão estrangeiro cá no nosso país, ou então um nosso cidadão fora, existem os pactos internacionais e convênios que resolvem esses tipos de conflitos. Aliás, Holanda é um país do top, existem ali também organizações de direitos humanos, existem ali ONGs que tratam desses assuntos, inclusive buscam sempre um advogado. As ONGs e as organizações dos direitos humanos que estão naqueles países robustos do ponto de vista da democracia buscam sempre um advogado para assessorar, por exemplo, aqui a nossa cidadã angolana. Para além, como é óbvio, da nossa embaixada, que se preocupa também com os cidadãos do país dele que estão naquele país. Então, aqui há vários instrumentos a recorrer que poderiam trazer alguma paz, algum consenso, alguma solução neste problema. Aqui o grande problema é no primeiro dia da confusão que a polícia provocou. Porque temos que perceber aqui que a polícia, sendo o órgão que defende qualquer cidadão que esteja no país dele, nativo ou estrangeiro, esse cidadão está entregue sob a alçada da Polícia Nacional, que tem, usando os instrumentos e os programas educacionais que a polícia se serve para poder ajudar o cidadão nas calmas, se está na situação ilegal, conduzi-lo a uma esquadra onde encontra advogado para assessorar no problema. Agora, o que vimos ali é um comportamento gravíssimo que acreditamos que a nossa embaixada terá que fazer tudo por tudo, até o ponto, inclusive, dessa polícia indemnizar a nossa cidadã no futuro. Agora, situação da criança. A criança, se é pequena, está na idade da latência, é maternidade, a criança deve sempre ficar com a mãe. Quer a angolana tenha documentos ou não, levem-na, porque até a Europa tem aquela facilidade e aquela condição sempre de colocar as mães que não têm condições em determinados apartamentos, onde levam-lhes comida, o Estado apoia. Então é nesses sítios onde se transporta uma senhora na condição de angolana, sem documento e com uma bebê, e não tem meios para prover saúde, aleitamento e, enfim, a criança. É ali, no âmbito dos direitos humanos, onde a nossa cidadã devia ficar. Aqui houve músculo imensíssimo da polícia, por isso estamos aqui também a lançar um apelo à nossa embaixada, com os filmes todos que tenha, para depois quando se resolver o problema, lançarem uma participação indemnizatória para reparar um pouco ou ressarcir os danos que a angolana sofreu. Muito bem, junta-se a nós também o professor Agostinho Casa Maior. Seja bem-vindo, professor. Mário, muito obrigado. Nós alteramos o seu percurso normal, não é? Estava a ir embora para casa. Professor, viu este vídeo? Vi. Chocante, não é? Chocante, é aberrante. Não há, eu acredito que ninguém em sã consciência vê este vídeo e se mantém, a não ser que ele tenha um problema de insensibilidade. O Dr. Alcântara tem chamado com indícios de psicopatismo, é isso, né? Não sente empatia por ninguém. Isso é mãe com bebê, não importa se está ilegal, mas a mãe tem uma bebê. Portanto, há um tratamento, e tem lá uma senhora, um tratamento que devia ser dado a esta cidadã, um tratamento humano, que se requer de todo ser humano. Pelo menos isso. Mário, eu estava a ver esse vídeo e realmente é chocante, é aberrante. E quando mais o lado social angolano falou também mais alto por ser uma angolana. E, Mário, perceba que a Bíblia fala em Deuteronômio 10:18 e ordena que cada povo trate bem o estrangeiro. Quer dizer, é olhar o estrangeiro do ponto de vista humano. Primeiro, não é se ele é A, B ou C, é humano. Mas, Mário, o que perdura ainda em muita consciência de alguns países é o espírito da negritude.
que é que a espírito da negritude é social? Onde o negro é sempre visto como inferior. E existe uma raça que denomina-se como sendo superior. E esta consciência do espírito da negritude, que ainda mora na cabeça de muita gente, faz com que o indivíduo olhe para esta raça e torne aquilo que eu estou a falar, a coisificação do cidadão. E ainda bem que o consulado angolano prontamente interviu. E ainda bem que a TPA trouxe isso como um facto para discutirmos aqui. Isso demonstra o valor social simbólico que estamos a dar no que é nosso. Mário, aqui é entender como é que um cidadão, não importa o que ela cometeu, o bebê está na cama, me parece que é recém-nascido, parece que a senhora não tem nem 6 meses, o período normal para o suposto repouso, ou para o repouso normal do corpo da mãe, e é agredido por 4 ou 3 indivíduos, Mário. E ela nem apresentava sequer nenhum grau de perigo. Também nasceu em agosto. Em agosto, se isto aconteceu agora, já tem mais de 2 semanas, mais de 2 meses. 2 meses, nem tem um período normal de recuperação. Pois. Esta Parece que é um ser frágil. É pequeno. E ele lutava. E essa consciência tem que ser reprovado a nível mundial. Outra pessoa, perdoa, e para ambos, outra pessoa que eu acredito que devia ter uma intervenção mais humana, não vou usar um outro termo, não vou adjetivar agora, é o próprio pai. Que parece-me, não sei, até prova em contrário, terá sido ele a criar essa estratégia toda. Sim. Portanto, ali entra o problema da ligação paternal. É mesmo o pai que faz isso. Mário, Paulo Freire dizia assim, é preciso ensinar os seres humanos, a aprenderem a desaprender. O que é isto? Você foi ensinado tudo num longo período de vida, mas tem que também aprender a desaprender, que aquilo que você foi ensinado pode e deverá estar errado. E este pai, a ver a sua mãe, a ver a sua noiva ou sua ex-mulher, que foi ele queira considerar, Mário, tem que se comover por uma compaixão social, chamamos de compaixão social ou consciência coletiva. É a forma como a sociedade vê do ponto de vista de angulação coletiva, olhando o indivíduo sempre no grau de empatia social, Mário. Mas, Mário... Agora, deixa-me só dizer uma coisa, amigo telespectador lá em casa. Nós não vamos generalizar. Este comportamento não pode ser endossado à polícia dos Países Baixos. É um comportamento daqueles agentes que certamente, eu acredito, tenho fé, que mesmo dentro da corporação é repudiado este comportamento. Ou seja, estamos a ver um comportamento manifesto de 3 cidadãos. 2 homens e uma mulher que se comportaram desta forma, para não generalizar. E havia de dizer uma coisa, doutor Alcântara. Sim, Mário, por favor. É preciso saber também que em todas as profissões, mas todas mesmo, haveremos de encontrar indivíduos irresponsáveis com comportamentos de lumpenagem que não cumprem aquilo que é ética e deontologia que a profissão recomenda, em todas as profissões. O outro ponto importante aqui, o pai, acredito piamente, não estou a falar de hipóteses, pelo comportamento do pai, porque o pai manteve-se estático, sabia que tinha lá o filho dele, não fez nada, aqui já vamos deduzir que tenha havido aquilo que chamam a parentalidade tóxica, parentalidade irresponsável. É de alguém que queria, permita-me o termo, despachar-se do assunto. Porque se calhar o interesse dele era recuperar o filho e nos dias seguintes colocar o filho num orfanato e mandar embora, passear a mãe. Meu Deus! Tudo bem engendrado. Portanto, provavelmente até ele que está a filmar, né? Claramente. Então aqui o pai é tão responsável quanto os agentes da polícia. Ali qualquer um. Acredito, se tivermos ali um bom magistrado a analisar essa situação, verá que ali há conivência também do pai. Por isto, há que também aqui transferir responsabilidades ao pai, que se manteve impávido, sem que pudesse soltar palavra nenhuma, em função de termos ali um nascituro, uma criança indefesa, uma criança vulnerável, e o pai, ainda bem que é pai, porque não é papá. O pai não fez nada. Portanto, já dizíamos aqui,
a nossa embaixada, depois do problema ficar mais ou menos resolvido, a nossa irmã angolana deverá mesmo procurar um advogado para mandar ressarcir os danos dessa agressão, desses maus tratos todos, para ver se possa recuperar. Eu quero pedir à Regi que prepare. Temos imagem daquela situação no Zaire, né? Prepare. Tanto, se puderem encontrar a imagem da senhora, ponham aqui no vídeo all. Se encontrarem a imagem do rapaz, também podem pôr. Agora, terminando, para ambos, no futuro, pode deixar a imagem deste rapaz. No futuro, ainda em relação ao caso dos Países Baixos, este menino, essas imagens já não vão desaparecer. As redes sociais também têm este lado, não sei se negativo, se positivo. Estas imagens vão rodar, ele um dia crescido vai ver essas imagens. Como é que eles podem trabalhar a mente deste rapaz para não odiar o pai se ele conhecer a história na totalidade? É para ambos. Porque agora vamos falar de um assunto que é bicudo mesmo, terrível. Mário. Lá em casa, antes dos meus companheiros responderem, por favor, lá em casa, eu já ouvi muitas vezes aquela conversa de nós temos as nossas igrejas africanas. As nossas igrejas africanas. Vocês já não vão trazer vossas igrejas de fora, da Europa. Nós temos as nossas igrejas africanas. Eu quero ver, depois de acompanhar esta matéria, quero ouvir mais disso. Quero ouvir de vocês. Amigo, igreja é igreja. Quer seja africana ou não, é igreja. Não importa se é israelita, se é judaica, se é árabe, é igreja. Vai perceber porque é que eu estou a falar isso. Em relação... Sim. Mário, é preciso... Nós estávamos aqui a falar da tal parentalidade tóxica. Não sei se já ouviu falar da alienação parental. Alienação parental. Alienação parental. Parental. Exatamente. Até porque é delito alienar o filho contra um dos progenitores. Este nosso menino, vamos lá ver o que é que o futuro dirá. Se for, por exemplo, viver... Vamos lá supor, num internato onde o pai vai lá sempre levar PlayStation e não sei o que, essas coisas todas, e diz ao filho, quando tiveres 10 anos já estarás preparado, o papá te vem buscar e vai lá viver com o papá. E ao ir viver com o papá é daqueles, um papá nutritivo e material. Trata-lhe bem, compra-lhe as boas binas, as boas roupas. Ali o pai poderia começar a introduzir essa alienação parental, ir falando mal da mãe. Olha, a tua mãe no passado foi isso. E a mamãe, às vezes, como não está ali para se defender, ainda que estiver lá, as coisas que o papá dá ao filho, porque ele é que está a vir com ele, farão com que o filho mude a imagem do papá. Ainda que no futuro for ver os vídeos, bom, sabe que o papá sempre tratou-lhe bem. E o papá sempre falou mal da mamãe. Ainda que a mamãe disser alguma coisa, tudo depois ficará aí naquele canto roto, porque a alienação parental acontece e os nossos tribunais aqui em Angola temos muito disso, coisas de alienação parental, que a mamãe fala mal do pai nos filhos. Diz, olha, o teu pai engravidou uma manga de 10. Depois a minha filha de 15 anos começa a odiar o pai. Então aqui vai depender do sítio onde a criança for crescer. Se a criança for viver com a mamã lhe contará toda a historieta e, de certeza, o menino, os traumas contra o pai irão se robustecer. Depende do ambiente onde o miúdo for colocado. Rapidinho, porque vamos a este assunto. Mário, o trauma social parece que não, mas ele tem um grande poder. É preciso que a sociedade vai trabalhar, tanto se o caso ser ganho em Angola como lá, vai trabalhar com o rapaz a fim de não criar trauma social em função dos danos que o pai causou na sua mãe. Lembra que nós somos africanos e somos que é ligado mais ao lado sanguíneo, materno, do que paterno. Mas vamos trabalhar acreditar que isso foi uma falha e que tão logo o caso vai ser resolvido e selecionado. Muito bem, ponha a imagem, Regi, ponha a imagem que já tínhamos aqui. Meus senhores, já ouviram, sobretudo, Agostinho Casamaior, que é muito mais ligado às questões de liturgia, pregação, evangelho. Certamente já ouviu a famosíssima frase: nós temos as nossas igrejas africanas.
vocês estão a importar igrejas de fora. Já ouviu isso? Já sim, já. João Henriques, 22 anos de idade. João Henriques, no Soio. O rapaz, segundo relatos, um jovem simpático, amigo dos seus amigos. A mãe tinha uma boa relação com ele. A mãe tinha uma boa relação com ele e com os outros irmãos. Isso dito pelas pessoas que nós vamos ouvir na peça. A mãe, a dona Isabel Ernesto, de repente, começou a frequentar um culto de uma religião de matriz africana. E a igreja, numa profecia, o líder espiritual, mamãe Isabel, profetiza, pai, profetiza, mamãe Isabel, profetiza, pai, profetiza, mamãe Isabel, teu filho é feiticeiro. E a mãe, enquanto o rapaz dormia, influenciada espiritualmente pelo líder da igreja de matriz africana, assassinou barbaramente o próprio filho. Barbaramente. As imagens são chocantes. Na calada da noite, entra no quarto. Pá, pá, no filho. Porque temos as nossas igrejas africanas. Põe essa matéria, por favor. Choros e uma mente que tenta processar o que terá motivado uma mãe matar um filho. As questões são tantas e até o momento poucas são as respostas obtidas para a morte de João Henriques, jovem de 22 anos. Ela era amiga, mãe, irmã. E quando o ato aconteceu, nós também perguntamos de onde veio mesmo o espírito para que aquilo acontecesse. Porque ela de um pouco poderia comer com os filhos. De um pouco poderia comer com seus filhos. Às vezes até luta no bairro, ele procurava os filhos para pôr dentro. Imagens revelam a brutalidade da ação. João ficou literalmente desfigurado. Terá sido atacado pela mãe, identificada por Isabel Ernesto, na madrugada silenciosa, com objetos contundentes, enquanto a vítima dormia. É triste. Foi um bom menino. E a mãe também. Às vezes, mesmo com o pé inchado, fazia os possíveis para que não faltasse comida aos filhos. No bairro, relatos dão conta que Dona Isabel, há uma semana que estava em fortes orações, terá entrado em transe. Até aí, nada de anormal para uma comunidade que já estava habituada. Ficaria feio ou tratar orar, vocês vão bater a porta para que ela abrisse. E ninguém também ouvia em nenhum minuto gritos ou a bater ou alguma coisa em casa, nada. Tipo, nós vizinhos começamos a acostumar com o mesmo espírito. Hoje é espírito, amanhã é espírito. Então contamos com aquilo, mesmo sendo aquelas horas da madrugada, aquele escrito, rezar, nós só estamos a contar que é espírito. A versão do SIC revela que a acusada frequentava uma denominação de matriz africana. É de lá onde terá saído supostamente a profecia que acusava João de práticas de feitiçaria. A mãe aproveitou a calada da noite quando todo mundo se encontrava a descansar e também o rapaz se encontrava já a descansar e ele aproveitou essa oportunidade para não haver uma reação do filho, já que também é maior de idade, 22 anos de idade. Traumatizada, uma das filhas teve de ser socorrida no Hospital Municipal do Soio e já teve alta.
Aqui, a comoção é generalizada. O Espírito transmite vida. Nunca o Espírito Santo vai se revelar em alguém para tirar a vida de uma outra pessoa. Logo, essa possessão que a senhora teve não pode ser do Espírito Santo. As fortes orações não podem ter sido atendidas por Deus, porque Deus não está para tirar a vida. Aliás, Deus está para dar vida. A cidadã detida pelo SIC foi ouvida pela PGR e encaminhada ao juiz de garantias, que decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. Apesar que apresenta um quadro supostamente alienada mental, mas até provas em contrário ela está detida. Entretanto, para o SIC, o capítulo não está fechado. Ações de investigação criminal estão em curso para depois determinarmos a denominação concreta da seita religiosa e quais são os pastores que profetizaram essa crença ao feticismo. Os restos mortais do João já repousam no cemitério familiar na localidade do Tombe, a alguns quilômetros da cidade do Soio. Com imagens de Manuel Soma, Capitão Mateus ATPA, no Soio. Sei que o Capitão Mateus vai dar-nos, nos próximos dias, vai dar-nos mais detalhes relativamente a este assunto. Quero perguntar a ambos, mas começo por si, Agostinho Casa Maior. Uma relação íntima. Mãe, filho, sempre foi uma boa relação, ouvimos na peça. Eu, inclusive, percebi uma parente que disse que ela, mesmo com um bocadinho conseguia, partilhava com os filhos, comia com eles. A minha questão, Agostinho Casa Maior, de repente, do nada, é o feiticeiro que está a fazer mal à própria mãe. Como perceber isso, meu Deus? Como entender isso, Mário? Até o meu filho, amigo, 22 anos, ele deixou o menino crescer até os 22 anos, de repente descobriu que era feiticeiro. Como? Mário, são coisas que eu costumo falar assim, às vezes a falta de entendimento, e está em livro de João, diz assim, o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. O conhecimento, se te faltar na mente, vai lhe fazer cometer muitos erros. Mário, existe hoje um modelo de igreja que estamos aqui na nossa sociedade e nada contra essas igrejas, mas tudo contra o modelo que cria de pregação. Primeira coisa, hoje dá uma denominação, em vez de ser chamado pastor, chamam de papá. O nome papá é o nome de subordinação, sujeição, que é a primeira coisa. Este papá que nós chamamos hoje, que era pastor antes, hoje é pai espiritual, que também não entendi se vem de onde esse conceito de pai espiritual, vai distorcendo o conceito do ponto de vista bíblico-social. O que é isso, Mário? Não costumo perceber, vamos pensar só comigo, Mário, por favor. Alguém que eu sustentei dos 0 aos 22 anos de idade, viveu comigo, é meu filho, me ama. Como é que alguém que eu conheci em tão pouco tempo conseguiu receber revelação divina que ele é feiticeiro? E provavelmente nunca manifestou comportamentos contrários à relação boa que eles mantiveram até há bem pouco tempo. Mas por quê? Porque hoje muitas igrejas estão a destruir famílias com esse modelo de dominar mentalmente os seus crentes, Mário. Existem famílias hoje, Mário, que o filho acorda, eu conheço alguém próximo a mim, o filho acorda aqui de manhã, a mãe que tem 50 anos vai nas compras, a filha tem que correr porque o pastor chamou ela. Quer dizer, nós estamos a criar um modelo, Mário, que hoje as igrejas vão destruindo família, lares. Olha só o conceito que hoje temos, ficou moda. Igreja africana, algo parecido, e ficou hoje moda. Mata um jovem de 22 anos de idade, Mário. É este conceito que nós estamos, de forma muito pávida, de forma muito silenciosa, estamos a aceitar que a sociedade hoje caminha por esses supostos pai espiritual, pai na fé, como se fosse que a fé dele é maior do que a minha fé. Não. Este conceito precisamos desconstruir. Você que está em casa, o único pai na fé que nós temos é Cristo. Fora disso, todos nós seremos julgados no tribunal como bem ou mal em função das nossas ações. Para responder daqui a pouco, Agostinho Casa Maior, antigamente eu sei que o processo, porque o pastor é líder espiritual, é professor, é amigo, é educador. Mas para que alguém esteja diante de uma congregação, tem de ter a formação teológica, tem todo um processo. Será que é isso que está a faltar nestas igrejas novas de matriz africana? Um trabalho
profundo de teologia, para responder daqui a pouco. Doutor Alcântara Costa, aqui nós vamos fazer um perfil criminalístico. A mãe tinha tendências homicidas ou aconteceu aquilo que o senhor tem dito, comeram-lhe o coco? Mário, exorcismo. Eu, pelo menos, já visitei algumas igrejas, mesmo fora do país, onde via pessoas bem gravatadas, bem fatadas e senhoras bem vestidas no ato de exorcização. Aquele grito que dá um tipo a pedir a Deus e acaba por derrumbar-se para o chão. E é um indivíduo com um fato bastante caro, com uma gravata muito cara, derrumbou-se para o chão. Esse processo de exorcização. O processo de exorcização, o que acontece, aquilo que a literatura nos ensina a aprender, é que quando o indivíduo entra na exorcização, dá lucidez à pessoa. O bloqueio dos comandos, o cérebro ou o indivíduo cai em atrofia cognitiva, porque já não reconhece as coisas que ele está a fazer, vai entrar em transe, né? numa espécie de histeria e paranoia e acaba por cair. Naquele momento de cair, se lhe vier uma ideia gravíssima, era capaz de matar. Aquilo que em psiquiatria e em psicologia, do ponto de vista dos transtornos da mente, chamam psicose induzida. Induzida por quê? Porque está ali o pastor que andou a colocar-lhe coisas na mente. Lhe induziu, disse-lhe coisas gravíssimas e ela, como sabe que o pastor tipo é o Deus dela na terra, exatamente, ele põe aquilo na mente, fica hipnotizado e depois, passo seguinte, vai agir. Então é isto que aconteceu. Quer dizer, ficou hipnotizada pelo discurso do canto vibratório do pastor. Ela nem deu conta que esse discurso do pastor é um discurso gravíssimo, não teve essa lucidez, voltou e depois para casa e foi assassinar o seu filho. Mário, a psiquiatria e a psicologia também no âmbito das coisas de investigação criminal, ali onde há crimes brutais como este, a psicologia e a psiquiatria defendem que uma mãe que mata o filho ou vice-versa rompe com aquela relação umbilical, aquela relação antropológica entre a mãe e o filho, porque ser mãe é sinônimo de maternidade, de proteção, de nutrição e, enfim, a partir do momento em que as coisas tomam uma outra linha, aquela linha perigosa, então aparece ali o crime brutal. Aquele crime que a nossa Constituição chama de crime hediondo e gravíssimo. E o nosso Código Penal, na Lei 38/20, nos seus artigos 147 e seguintes, traz ali essa figura de homicídio qualificado, homicídio feito por intenção. Então ali também a questão de um ascendente que mata o descendente. Enquanto estava a dormir ainda por cima. São todas essas circunstâncias, Mário, que fazem com que a pena suba e vai lá nos parâmetros dos 20 aos 25 anos. Mas outra coisa que eu gostei de ouvir, lidando com essas matérias, ouvi o senhor a falar, disse que parece que já era alienada mental. Se o problema é esse, se o nosso ciclo lá tiver este pensamento, então ali o advogado que vai defender a nossa mamã deverá fazer uma exposição para o juiz para que se faça perícia psiquiátrica ou psicológica para se saber mesmo se a senhora tem algum problema da mente. Então aqui esses elementos todos são importantes. Muito bem, não vai embora, daqui a pouco vamos mostrar-lhe 5 funcionários da Ilisal que estão a contas com a justiça. Será que eles destruíram o lixo pelas ruas? Andaram a esgravatar no lixo e a sujar Luanda por completo? Por isso é que estão detidos. O que é que eles fizeram? São da Ilisal, detidos, puseram fogo no contentor. O que é que eles fizeram? Daqui a pouco. Eu fiz uma pergunta para terminar, porque vamos para outro assunto dos nossos companheiros da Ilisal, os seus amigos, assunto que você gosta muito de falar.
doutor Alcântara, são da Elisal. Vai ver o que é que eles fizeram. Até prova em contrário, atenção. Claramente. Por favor. Mário, eu acho que o grande problema não está... Eu acredito que fazer um curso de teologia seria, de todo modo, uma solução para delimitar o processo do próprio tipo de pregação que temos. Pois. É verdade. Mas também eu acredito, Mário, que é o tipo de pregação que hoje nós procuramos na igreja. Por exemplo, as pessoas quando vão na igreja vão procurar um modelo de pregação, onde não há arrependimento, não há conversão e não há correção. Só querem ouvir, toma posse, recebe, você vai receber, você é isso. E este tipo de pregação que hoje ficou moda no nosso país é que o Estado, repito, eu sou cristão e assumo aqui publicamente, mas é que o Estado precisa, de certa forma, meter um freio nesse processo. Porque os pais espirituais, que hoje denominam-se pai espiritual, pai na fé, em vez de ser ovelha que vem de rei do pasto, que cuida o pasto para apresentar ao Senhor, estão infelizmente destruir família. E a Bíblia recomenda que é bom que o filho enterra a sua mãe, quando os seus pais. Quando é inverso, quer dizer que não andamos segundo a visão do ponto de vista salvífico. É triste. Pastor. Papá, fala-me, profetiza. Profetiza, papá. Fala. Fala-me, profetiza. Profetiza, pai. Pai, me profetiza. Fala. Aquela... Para quê? Estamos a brincar com coisas sérias. Vamos falar do assunto da Elisal. Temos a imagem deles, Regi. Vamos embora. Doutor, número 8, doutor Alcântara. São 5 funcionários da Elisal, entre os dias 24 e 27 de agosto, percebeu-se isso. No dia, agora, no mês passado, eles tinham, pode pôr aí a imagem, eles tinham de levar 17 mil litros de combustíveis para o aterro sanitário do Molenvos. Então, eles levavam os caminhões, ou caminhão-cisterna, só que a meio do caminho faziam um desvio para um outro ponto de onde tiravam o combustível para vender. E sabe quem estava envolvido neste processo todo? Um chefe de departamento. Chefe de departamento. Mais grave não é isso. É que as viaturas da instituição que iam para o ponto onde está o posto de abastecimento dos aterros sanitários de Molenvos para pôr combustível, eles carregavam combustíveis. Esse é um deles. Está a ser acusado, não sei, mas está assim um bocadinho insonado, etc. Os caminhões que iam pôr combustíveis para fazer a viagem normal, o que é que eles recebiam? Punham o quê? Combustíveis, aquilo que nós, os meus dizem, maioiado. Resultado, os carros, a meio do percurso, eu prefiro mostrarmos na peça para não ser eu a falar. Mostra, já nota, vamos ver. A prática não é nova. Os supostos contrabandistas inovam os seus métodos por formas a conseguirem alcançar os objetivos. Desta vez, o fenómeno bateu à porta da Elisal, onde funcionários da empresa pública de saneamento de Luanda estão a ser acusados de envolvimento. Ao longo do tempo, vínhamos dando conta de algum desfalque relativamente à entrada e à saída de combustível. E então fomos analisando essa situação e preferimos que, em face disso, despolotássemos uma denúncia e contactamos então as autoridades para nos ajudar então a descobrir onde é que este combustível tem estado a parar. A distância que percorrem e o facto de haver necessidade de não se voltar a abastecer é usada como pretexto pelos camionistas para justificar a ação. Quem lidava do tratamento das bombas são mesmo nossos trabalhadores, não é? Os trabalhadores afetos à área que tratavam combustíveis, a entrada e a saída do combustível. Nós vamos esperar que o processo tenha o seu desfecho para podermos então agir em conformidade com aquilo que vai ser pronunciado para as autoridades. Eram
São mais de 17 mil litros provenientes da empresa Elisal, com destino ao aterro sanitário. Mas os funcionários supostamente desviavam para este quintal, que por sinal também é um posto de abastecimento duvidoso. Este combustível, aqui aliás vocês podem ver pelo local, era desviado da sede da própria Elisal e o destino seria o aterro sanitário dos Molembos, em horas impróprias e muitas vezes também mesmo ao ar livre. O motorista da frota, sob orientação do chefe de departamento, desviava o produto e o trazia até aqui, este local. Foi possível perceber-se de que essas ações, as duas últimas ações, decorreram no dia 24 e 27 de agosto. Foi ali trafegado cerca de 17.600 litros de combustível do tipo gasóleo. Aqui, o produto era vendido por 1.000 litros, o valor de 150 mil kwanzas. O fenómeno também preocupa muitos camionistas. Vimos nos caminhões, você abastece, chega aí no longo curso, para onde vais, o caminhão fuga e muita coisa. Aquilo é sofrimento para nós. Há muitos gastos porque o combustível é batizado. Portanto, estamos preocupados. Eu quero que o Estado tome conta dessa situação. Na ação, os 5 detidos, que são funcionários da empresa Elisal, já estão a contas com a Justiça. Fazendo contas rápidas, 17 mil litros, 1.000 litros a 150 mil kwanzas, estamos a falar, peraí que gasóleo, sim. Eles vendiam 1.000 litros a 150 mil kwanzas. Bom, vamos fazer contas assim por alto. Estamos a falar de mais de 2 milhões, não é? Claramente, de kwanzas. Sim, estamos a falar por aí perto de 25 milhões. Sim. Quase 25 milhões de kwanzas. Ou seja, se for verdade, eles estão metidos numa cabala terrível. O companheiro tem falado muito dos eu nem quero duvidar. Mas não é deste ainda que estamos a falar. Gosta de falar daquele que envolve o peixe grande, não o peixe pequeno, como este. Mas aqui tem peixe grande também. Tem. Chefe de departamento? Tem, claramente. Se e o chefe de departamento não deve estar sozinho. Pois. Não deve estar sozinho. Este é que é o aliás, pelo ritmo da coisa, deve haver reincidência ali. Só que neste dia tiveram a má sorte. É aquilo. Aqui há muitos crimes conexos. Pois, porque quem falou pela Elisal, ele disse que aperceberam-se. Ou seja, é um processo que foi acontecendo. De repente viram que havia uma discrepância entre o produto que ia... Claramente. Pois. Coitado desse bom funcionário que foi verificar essa discrepância. Vamos orar que mantenha-se ali. Porque se houver um capincha que é chefe dele, que se for desgostar desse processo de descobrimento dessa máfia de combustível, então ali... esse chefe vai querer propor a exoneração do outro, trazendo aqui elementos que não tenham nada a ver. Entretanto, essa astúcia do chefe fazer essa engenharia para roubar o produto do povo, isto é produto do povo. É aquilo que chamam até crimes contra a segurança coletiva. Aquelas coisas que têm que atender muita gente e tu vais lá depravar astuciamente, com práticas de minudência, então ali começas a cometer vários crimes. Embora sempre, como dissemos, a nossa lei, os nossos crimes não têm lá peso enorme do ponto de vista da moldura penal, da sanção, mas já é bom quando se descobre, porque ao descobrir, tiramos do cenário dessas manias engenhosas, tiramos do cenário esses indivíduos que criam um prejuízo enormíssimo à economia do país, que também estorvam a vida do cidadão, porque o combustível não chega para aquele sítio. Entretanto, aqui, ainda bem que foram apanhados. É só mesmo, como sempre dissemos, para apanhar algum graúdo, é aqui fazer o rastro informático, digital e telefónico para ouvir as conversas do mês de agosto, do mês de julho. Quando pensavam que ninguém os ia descobrir, eles conversavam muita coisa. Divisão das massas, os trajetos e, enfim, ralhetes. Então, o SIC, ao ir buscar esses elementos, terá aqui elemento de probabilidade factídica
para que o procurador ou o Ministério Público possa acusar os indivíduos com propriedade e o juiz bater o martelo que eles merecem. Muito bem. Agostinho Casamaior, uma palavrinha, porque são chefes de família, mas o grande problema aqui está relacionado à honestidade. Exato. Se provar que o senhor está encostado com a cabeça na caixa da viatura, se provar que esteve envolvido, chefe de família, tem netos e tudo, merece o castigo, não é? Falhou em algum dia da vida dele. A vida é assim. Mas, Mário, é aquilo que eu costumo sempre dizer assim. Sócrates falava sobre a insatisfação social ou populacional. O que é isso? É um indivíduo que trabalha, tem um salário realmente, mas ele se sente insatisfeito com o salário. Sócrates está trazendo essa visão, dizer que se ele se sente insatisfeito com o salário que ele ganha, automaticamente ele vai procurar no seu meio, onde ele está, mecanismo para sobreviver acima do que ele pode. Mas está errado. Está errado. O operador de câmara que quer aumentar o dinheiro no bolso, rouba a câmara para ir vender. É aí onde Sócrates diz que este modelo, esta visão que muitos podem ter de si... Coitado da Janota, não tem nada para roubar, roubava a lapiseira. Exato, traz consigo muitos problemas. Sócrates chamar a atenção, dizer que é preciso que cada um se sinta feliz com o que tem, para que depois possa trabalhar junto de tudo isso, em função das dificuldades que a vida ele propõe, para conseguir satisfazer a sua necessidade, mas não passando nos limites da vida. Quer dizer que Sócrates respeita o padrão normal da vida: trabalho, salário, trabalho, rendimento alto. Quer dizer que quando a gente não respeita o padrão normal da vida, vamos ocorrer nesta prática. Vê, Mário, eles trocavam combustível, mesmo assim metiam no carro, danificando viaturas que era para acudir o saneamento básico onde? Em Luanda ou em Angola. Quer dizer que este cidadão não pensou em Angola, não pensou pátria, pensou simplesmente no seu bolso. E o que nós queremos é invocar a lei que diz assim, a nossa lei diz assim, o bem da maioria sobrepõe ao bem da minoria. Quer dizer que a maioria o Estado defende, a maioria é preservar a saúde humana, preservar o bem-estar, e é justamente por este motivo que reprovamos, e como modelo de pai, repito, o pai é o espelho. O pai, antes de fazer qualquer ação que vai imacular sua imagem, tem que repensar e pensar o porquê fazer e olhar na angulação familiar e modelo que ele vai deixar para os seus filhos. Isso, sim, Mário, para nós é importante. Está de todo modo reprovado, se é reprovado estes atos, a se provar que realmente fizeram isso é lamentável, mas queremos aconselhar você que está em casa, viva com o que tem para depois alcançar sucesso na visão de Sócrates. Muito bem. Muito obrigado a ambos. Amanhã voltaremos a estar juntos. Estamos aqui. Obrigado, boa noite. Muito bem. Quanto a si, amigo telespectador, não vá embora porque os moradores do distrito urbano do Quilamba estão a ser vítimas de uma prática que de repente se instalou na nossa sociedade. E a sociedade tem de se mobilizar. Eu não digo que para resolver esse assunto de mote próprio não pode, mas para ajudar as autoridades. Há cidadãos que estão naquele perímetro do distrito urbano do Quilamba, um bocadinho pela cidade, mas naquele perímetro, cidadãos angolanos como nós, estão a arrebentar com as estruturas todas colocadas na rua, partir postos de iluminação, cortar os fios. O armário onde está o posto de transformação de energia, pontapear aquilo. Que mentalidade é esta? Mais grave nem sequer é isso. 66 apartamentos não têm água canalizada porque um grupo de cidadãos entendeu entrar no posto de atendimento, no central de distribuição de água do distrito e arrancou o equipamento elétrico. Vamos mostrar isso daqui a pouco, depois do intervalo. Volta conosco. Até já. Folheto, Candando, Maçã Top Red por apenas 1.999 kwanzas. Cereais Cornflakes Nacional 500 gramas por apenas 2.999 kwanzas. Iogurte líquido Deligo 500 ml por apenas 949 kwanzas. Com Candando fica tudo melhor.
Hoje, quando chego a casa, depois de um dia intenso de trabalho, olho no que tenho à volta. Eu orgulho-me. E digo mais, valeu a pena o sacrifício. Hoje tenho a